Fala abençoado e abençoado, recebam a paz do Senhor. Vamos dar início a mais um café devocional, onde aqui você aprende sendo edificado. Se você não pegou a sua Bíblia, já pegue. Se não tem como você estar usando ela aí, acompanhe o vídeo, porque nós iremos fazer menção de alguns versículos aqui e, claro, fazer aplicação para as nossas vidas, para que além de aprender, a gente venha ser edificado com eles. Hoje eu irei falar sobre propósito. Você sabe qual que é o seu propósito de vida? Você sabe para quê Deus te enviou a este mundo? Você já está vivendo o seu propósito? Hoje nós iremos falar sobre este tema. E é um tema muito importante. Por quê? Se você não estiver vivendo o seu propósito, a sua vida não fará sentido. Tá bom? Então vem comigo. E para poder contextualizar aqui, eu quero usar o livro do Êxodo, no seu capítulo de número 3. Iremos fazer menção de alguns versículos aqui. E nós iremos falar do encontro de Moisés com Deus ali no Monte Horebe. Tá bom? Vou estar fazendo a leitura aqui. Vem comigo. Abra sua Bíblia. Já vai compartilhando este vídeo para as pessoas que você sentir no coração que precisa ouvir Deus falar com ela através da palavra dele. Eu não estou gravando esse vídeo para poder te emocionar. Eu estou cumprindo aqui uma chamada. Eu estou fazendo aqui o que é a vontade de Deus. Então compartilhe e envia para as pessoas e eu tenho certeza que Deus vai te usar de uma forma poderosa também, ajudando outras vidas. Então vem comigo. Êxodo, capítulo de número 3, a partir do versículo 1 vai nos falar assim. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Olha que interessante isso aqui. Moisés vai subir no monte Horebe. E ele vai ver ali uma árvore pequena ali. E estranho que ela estava pegando fogo, mas só o que vai chamar a atenção dele é que ela não se consumia. Ele viu fogo ali e não queimava aquela árvore. Imagina você olhar no seu quintal, ver uma planta ali pegando fogo e você olha, mas calma aí, tá pegando fogo, mas não tá queimando as folhas dessa árvore, dessa planta? Foi o mesmo sentimento que Moisés teve, ao ponto de ele achar estranho e falar assim, bom, isso não é normal. Normal era pegar fogo, né, as plantas ali, porque nós estamos falando do deserto aqui, né, onde ele estava. Mas pegar fogo e não se consumir era algo muito diferente para ele. Nunca tinha acontecido isso. Por isso chamou a atenção dele e ele vai olhar, vai pensar, não, vou me virar para ver o que é isso aqui. Tá bom? Foi isso que aconteceu nesses dois versículos que nós lemos. Olha que interessante. Como Deus trabalha de uma forma sobrenatural. Deus tem suas formas de trabalhar. Não espere que Deus vai falar com você de uma forma natural, que provavelmente isso não aconteça. Provavelmente Ele fale com você de uma forma extraordinária. Uma forma que Ele nunca falou com outra pessoa que você conhece ou até mesmo com você. Tá bom? Vamos dar continuidade. E Moisés disse, agora me virarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse, ou seja, quando Moisés pensou, deixa eu ver o que está acontecendo aqui, porque isso não é natural. Deus começa a falar com ele no meio daquela sarça. Começa a sair uma voz ali no meio daquele fogo ali, onde a sarça está se consumindo. Aí é sobrenatural mesmo. E vendo o Senhor que se virava para lá, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse, Moisés, Moisés, e ele disse, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu está é terra santa. Isso aqui é muito profundo. Por quê? Moisés sempre subia nesse monte. Moisés sempre pisou ali, era algo normal, era algo de rotina dele. Mas aquele dia parecia um dia normal,
Deus mudou toda a trajetória de Moisés aqui. Deus começa a se apresentar a Moisés, como nós vamos ver nos próximos versículos. Algo aconteceu aqui que nunca mais aconteceu. E para você poder sentir como deve ser sentido esses versículos que eu acabei de ler, é importante que você passe a meditar. Como eu normalmente ensino, para você entender o que você está lendo, você tem que meditar. O que é meditar? É imaginar. Então imagina você, no quintal da sua casa, você olhando para a planta, ela começa a pegar fogo, e só que não queima as folhas dessa planta. E quando você pensa em se aproximar dessa planta, começa a sair uma voz no meio dela falando que não é para você se aproximar, mas para você tirar os seus sapatos, porque aquele ambiente agora é santo. E é tão santo que você pode ser fulminado. Por quê? Porque Deus está presente naquele lugar de uma forma pessoal, uma forma diferente. É isso que aconteceu com Moisés. É isso que está acontecendo aqui. Deus aparecendo para Moisés quando ele menos esperava. Até porque ele nunca tinha conversado com Deus, ele nunca tinha tido uma experiência dessa, e na verdade ele nem sabia o que estava acontecendo ali. Para ele, era tudo muito novo, porque ele realmente não tinha aquela experiência, não esperava que aquilo viesse a acontecer. E isso pode acontecer com você também, tá bom? Deus te surpreender e falar com você de uma forma que você talvez nunca imaginou que ele fosse falar. Vamos dar continuidade e já encaminhar para o final. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Olha isso aqui. Deus está se apresentando para Moisés. E se Deus está se apresentando para Moisés, é porque Moisés não o conhecia. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Imagine Deus falar com você. Você ouviu uma voz, mas você não vê ninguém. Você ouviu uma voz e vê uma chama numa árvore, numa planta. Imagine o temor que você está sentindo. E Deus falar: olha, não se aproxime. Talvez alguns sairiam correndo, não é verdade? Mas Moisés ficou com medo de olhar. Olha o que vai acontecer aqui. Diz o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Enquanto o povo no Egito estava clamando a Deus, Deus estava preparando um libertador daquele povo. Deus estava trabalhando para poder libertá-los ali da escravidão do Egito. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que manda leite e mel. Aí pulando para o versículo 10. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Olha isso aqui, presta atenção no que Moisés vai responder para Deus. Moisés está se comunicando com o próprio Deus. Olha a resposta dele. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei, quando haveres tirado este povo do Egito. Servireis a Deus neste monte. Olha só, Deus se encontra com Moisés, Deus se apresenta para Moisés, Deus fala qual seria o propósito ali da vida de Moisés, a missão dele, mas ele, olhando para a sua capacidade intelectual, ele não via condições de viver aquele propósito que o próprio Deus havia estabelecido sobre a vida dele. Concluindo esse vídeo para não ficar muito longo, Deus
sempre nos dará uma missão, que nós não teremos condições intelectual ou financeira para poder realizar. Mas nós só conseguiremos viver o propósito e a promessa confiando em Deus. Porque se Ele te chamou, é porque Ele garante a tua vitória, garante que as coisas deem certo para poder viver, cumprir o propósito que Ele estabeleceu sobre a sua e a minha vida antes mesmo de nós sermos gerados no ventre de nossa mãe. Isso é Deus. Ele confia em você mais do que você mesmo. Então nunca se apequene diante de uma situação, porque Deus está com você. Se Ele te enviou, vai. Se Ele mandou fazer, faz. Você não tem condições de fazer? Acredite. Dê o primeiro passo. Age pela fé. Porque os homens agem pela lógica. Mas quem confia em Deus age pela fé. Então, esse vídeo é algo de Deus para a sua vida. Porque Deus quer que você alcance lugares maiores, mas acreditando nele, vivendo também o propósito que Ele tem em sua vida. Eu vou estar orando por você, pela sua casa, pela sua família, para que Deus tire todas as suas dúvidas e mostre o caminho que você deve andar para viver o propósito. Vamos orar. Feche seus olhos. Pai, a Tua mensagem foi ministrada e o Senhor conhece cada um que está assistindo este vídeo e sabe das limitações deles. Porque o Senhor mesmo tem formado, tem criado esse propósito que cada um tem que viver nesta terra. Provavelmente muitos estão vivendo uma vida que o Senhor não estabeleceu para eles porque tomaram decisões precipitadas. Mas neste dia eu lhe peço, abra a visão de cada um deles, para que possam ver o caminho que o Senhor tem preparado para eles e, consequentemente, mostrando-lhes o caminho que eles têm que trilhar para viver o propósito. Tira da vida deles tudo aquilo que atrapalha eles viver o propósito. E assim, o seu nome será glorificado. Porque nós entendemos que fomos chamados para coisas extraordinárias. Porque quem vive do natural é o homem natural. Mas quem vive do extraordinário são pessoas que acreditam no Deus extraordinário. Eu acredito, eu quero viver. E os meus irmãos que estão assistindo este vídeo e estão orando juntamente comigo, querem viver também. Por isso, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, abençoe a vida deles, mostre o caminho, dê a direção, dê sabedoria, para que todos possam viver o propósito de vida deles. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe esse vídeo, envie para as pessoas que você sentir de Deus para enviar. Se você não tiver amigo, coloque nas suas redes sociais. Mas me ajude a evangelizar. E que Deus continue vos abençoando.